Bom dia, boa tarde, boa noite. Para quem não me conhece, eu sou o professor Robson Rodrigues. Estou ministrando aí sobre o Estatuto da Polícia Militar do Distrito Federal. Vou continuar com vários vídeos aí passando toda a legislação da Polícia Militar do Distrito Federal. Sou tenente-coronel da Reserva Remunerada e sou também proprietário da mentoria do coronel. Então, quem quiser me seguir aí na minha página, pode seguir, que tem algumas dicas lá sobre mentoria. @mentoria do coronel no Instagram, mentoria do coronel no meu site e também no Facebook, tá bom? Então, um forte abraço, vamos aí começar. Hoje nós vamos abordar aqui assuntos. Nós vamos tratar aqui das violação aí das obrigações e dos deveres policiais militares. Então, toda vez que um policial militar viola aquelas obrigações, aqueles direitos, aqueles deveres que nós abordamos na aula passada, os valores e a questão da ética, ele vai ser submetido a um processo. Tá? Esse processo pode culminar, inclusive, em licenciamento, exclusão ou demissão da instituição policial militar. Então vai depender da gravidade. E como é que sabemos a gravidade? Quanto mais elevado for o nível hierárquico, mais grave será considerada aquela falta cometida. Então, é que costuma falar, né? Por quê? Porque a autoridade é a soma de todas as atribuições. É o ordenamento aí de todas as autoridades. Então, a soma daquelas autoridades, quanto mais elevado eu vou chegando na ascensão profissional dentro da hierarquia policial militar, não significa melhoria salarial, significa aumento de mais responsabilidade. Então nós temos que ficar atento. Então isso pode culminar não só na questão disciplinar, como também na questão criminal e pecuniária do policial militar. Então nós temos que ficar atentos. E sempre me perguntam, mas o militar na reserva então não está sujeito? Também está sujeito. É tanto que lá quando a gente estudou ética, estava lá dizendo que os militares na reserva remunerada têm que se comportar de maneira adequada, que não exponha a instituição policial militar e nem venha ferir o decoro da classe. Se caso isso seja inobservado pelo policial militar na reserva remunerada, ele também vai ser submetido aí aos processos cabíveis, tanto na esfera criminal, como na esfera criminal militar e também na esfera administrativa. E pode sim ser submetido aí aos processos disciplinares existentes na instituição. Então, policial militar, mesmo na inatividade, ele tem que ter uma conduta ilibada, tá bem? Então vamos lá. Mas, professor, eu ouvi falar que no concurso de crime, se tiver crime e tiver transgressão da disciplina, aí o crime vai absorver a questão da transgressão? Sim. O estatuto sim, tá? E isso segundo o Estatuto da Polícia Militar do Distrito Federal. Então, quando você for fazer lá a prova de concurso, você tem que ver sempre esse enunciado. Nos termos do Estatuto da Polícia Militar do Distrito Federal, conforme a Lei 7.289 de 84, que é o Estatuto da Polícia Militar do Distrito Federal, se no concurso de crime e transgressão, será considerada somente a pena ou a detenção ou a multa lá, se tiver, do crime. Então você tem que ficar atento a essa questão. Porque senão a pessoa começa a criar demais na hora do concurso e diz, não, mas eu tenho um amigo que ele respondeu lá na auditoria militar e ainda respondeu na polícia militar um processo administrativo. Então, pode, né? Então, isso aqui está errado, essa questão está errada. Não. Nos termos do estatuto, não. Nos termos do estatuto, segundo o estatuto, sim. Essa questão está correta. Então, grave isso aí, ó. Concurso.
concurso, crime e transgressão nos termos do estatuto, conforme estatuto, tá? Conforme estatuto, você vai considerar o quê? Somente a pena do crime. Pronto, tá? Então, teve concurso, você vai considerar somente a pena relativa ao crime, não a transgressão. Ah, ele cometeu transgressão e crime. Nos termos do estatuto, havendo concurso, ou seja, tanto cabe um como o outro, ele vai responder o quê? Pelo crime. Ele só vai ser punido pelo crime, tá bem? Não pela transgressão. Presta atenção, nos termos do estatuto. E pode dar o quê? E qual tipo de responsabilidade que ele pode ter aqui, além da pena criminal? Ele pode ter responsabilidade funcional, tá? Nós vamos ver lá na frente. Ele pode ser afastado de suas funções, sim. Ele pode ter responsabilidade criminal. Aqui vai tanto a comum como a militar. Então ele pode estar sujeito, sim, também, tá? A essa inobservância aí das obrigações e dos deveres, ele pode ter aqui também, pode sofrer alguma punição funcional, criminal e também pecuniária. Tá? E também pecuniária. Além de que, de estar sujeito o quê? Às questões disciplinar. As questões disciplinares também, ele pode estar sujeito. Então, olha só, né? Quando você viola aí a questão dos deveres e das obrigações que o policial militar assume quando ele escolhe essa carreira para ele. Ele pode ter aí, ele pode sofrer aí algumas situações aí de responsabilidade funcional, de responsabilidade criminal, de responsabilidade pecuniária e de responsabilidade disciplinar. Então ele está sujeito a pode ser qualquer uma dessas esferas. Tá? Ele pode estar sujeito aí. Se houver concurso de crime e da disciplinar, vai considerar conforme o estatuto a pena relativa ao crime. Mas, professor, e como é que se dá essa situação aí funcional? Ah, essa questão funcional aí, ele pode ser o quê? O policial militar, ele pode ser afastado das suas funções. Então, o policial militar, ele pode ser afastado de suas funções. Vamos dizer assim, que a conduta dele foi tão grave que a partir daquele momento ele se tornou incompatível com o exercício da função que ele estava exercendo. Aí ele vai ser afastado. Aí ele pode vir ser afastado de suas funções a fim de o quê? De responder o devido processo legal. Pode retornar às funções ao término desse processo legal. Então, geralmente, quando o policial militar vai responder um processo administrativo, que seja conselho de ética, conselho de justificação e conselho disciplinar e o processo administrativo de licenciamento, que nós vamos ver já já, ele
geralmente não, são afastados de suas funções. Ele deixa de exercer as suas funções policiais militares e fica à disposição do órgão que vai submeter o policial militar ao devido processo legal. Para quê? Para que ele tenha plenitude no seu exercício da ampla defesa e do contraditório. Então, essa daí a intenção do afastamento, para que ele tenha condições de se defender e produzir as provas necessárias para levar ao conselho que ele não é responsável pelos aqueles fatos que alegam que ele cometeu. Tá bem? Então ele pode ser afastado, mas existem autoridades. Autoridades que pode determinar o afastamento do policial militar. Então, existem autoridades que podem determinar o afastamento do policial militar. Sem dúvida, a primeira é quem? O governador. O governador é uma autoridade que pode determinar o afastamento, principalmente dos militares do alto comando. Ele pode determinar aí o afastamento do policial militar de suas funções, até que se apure aquelas acusações que nascem sobre ele. E o que mais pode ser feito? Quem mais pode? O comandante geral, PMDF. Então, o comandante geral da PMDF também pode determinar o afastamento do policial militar de suas funções. E quem mais também pode determinar esse afastamento? Tá? Os comandantes, chefes e diretores. Da PMDF. Só que esses últimos aí tem que estar estabelecido em legislação peculiar, tá? A legislação peculiar quais são essas legislações peculiares aí, a Polícia Militar? São legislações internas. Então, as legislações internas, dentro daquelas atribuições desses comandantes, chefes e diretores aí da Polícia Militar do Distrito Federal, estabelece quais são os motivos que podem levar ao afastamento aí e qual é a regra que ele pode aplicar. Então ele também pode afastar o policial militar. Ali o policial militar ele pode determinar aí, nós vamos ver, a abertura de um processo administrativo de licenciamento. Fazendo isso, ele vai afastar o policial militar. Então, quem está fazendo? O comandante da unidade, o chefe ou o diretor. Tá? Então, o policial militar que estiver exercendo essas funções, ele pode determinar também esse afastamento para que o policial venha conseguir se defender das acusações que pairam a seu respeito. Então, essas são as autoridades, o governador, comandante-geral, comandantes das unidades da Polícia Militar, chefes e diretores da PMDF. Então, essas são as autoridades que podem determinar o afastamento dos policiais militares de suas funções. Professor, e a questão de transgressão? Como é que funciona essa questão aqui de transgressão disciplinar? A questão disciplinar, ela geralmente nós chamamos ela de processo administrativo disciplinar, né? É o PAD, onde nós vamos o quê? Apurar a conduta daquele policial militar com vários tipos de legislação que determina a aplicação para o caso em concreto.
Então vamos aqui, uma situação. O policial militar faltou o serviço, eu vou instaurar uma sindicância, que é uma situação mais complexa, que envolve todo um rito. Não. Nesse caso aí, ele vai responder o quê? A legislação pertinente lá vai apurar só a falta ao serviço, através de um dispositivo disciplinar dentro da Polícia Militar, de um processo administrativo disciplinar chamado memorando acusatório. Então essas situações aí, dependendo da gravidade, é que determina qual é o tipo de procedimento administrativo que o comandante deve adotar ou não. Existe um regramento, tá? Então, quando a gente estiver estudando essa questão de regulamento disciplinar, que na Polícia Militar do Distrito Federal aplica-se o do Exército, nós vamos ver que há todo um regramento especial para o RDE, que é aplicado por força de decreto governamental no Distrito Federal. E o que a gente tem que ficar atento? Tem uma situação aí que a pena disciplinar, nos termos do Estatuto, tá, de prisão e detenção, que nós vamos ver que é um tipo de punição, ela não pode passar de 30 dias. O RDE já estabelece qual é a quantidade de dias que cada autoridade pode aplicar ao seu subordinado. Então não é assim, vou dar 30, não. Nós vamos ver que lá estabelece qual é o limite. Mas o limite máximo, presta atenção, viu? Isso já caiu em prova. Isso não é o limite mínimo, não. É o limite máximo, são 30 dias. Ou seja, não pode passar de 30 dias. E vocês vão ver que tem situação que, passando, se for 21 dias, o policial militar já automaticamente já modifica a questão do seu comportamento. Ele sai do bom, vai direto para o mal. Isso aí também determina quais são as autoridades que podem aplicar esse tipo de punição. Não se preocupa não, que nós vamos ver. Professor, e o cadete? Que é um praça especial. O regulamento aqui, né, o estatuto, não chama ele de cadete, chama ele de aluno oficial. Mas lá ele já é denominado cadete. Aí você tem um cadete do primeiro ano, do segundo ano, do terceiro ano. Eles vão estar sujeitos ao RDE ou só à legislação peculiar do órgão de formação? Não, a partir do momento que você torna-se policial militar, o que é que eu falei? O que determina qual é o procedimento, o que é que eu vou aplicar, é o tipo de falta que você cometeu. A inobservância dessa regra é que vai determinar aí qual é o tipo de processo administrativo que eu vou escolher ali para aplicar, né? Vai de acordo com a gravidade. Então essa gravidade é que vai determinar. Então ele pode estar sujeito sim aos demais processos, como também a questão da legislação aplicada lá na unidade escola, porque ele está em formação. Então lá na unidade escola também, lá existem dispositivos, tá? Para verificar aí qual é a aptidão desse policial militar ao oficialato. Aí, geralmente lá tem uma coisa chamada fato observado, que são aquelas coisas corriqueiras da academia, que visa questão de errar um detalhe lá na ordem unida, numa solenidade, cabelo por cortar, barba por fazer, uniforme sujo, tudo isso aí é visto aí durante a formação. Então, você também, quando estiver lá no CFC, vocês vão estar lá no centro de formação e vão estar sujeitos, ou do CFP, e vão estar sujeitos ao quê? Também a essa legislação da escola, que pode vir aplicar em vocês também o chamado fato observado. Ele pode ser positivo ou pode ser negativo, tá? E isso aí é que vai
Claro que isso aí quem vai avaliar é o coordenador e o comandante da escola. Se ele achar que é grave, aí você pode ser submetido a um PAD. E existe toda uma regra especial para os alunos matriculados em escola. Então, existem processos administrativos também que vocês estão sujeitos dentro da escola, que pode dar até o afastamento do aluno em definitivo do curso de formação. Mas isso aí é coisa mais à frente. Deixa eu pegar aqui um para limpar ali. Vou limpar com isso aqui mesmo. Ó, limpar aqui. Aí nós vamos aqui, ó. Nós vamos aqui ver isso aqui. Espera aí que eu estou acabando aqui. Nós vamos ver agora os processos que pode, quando você comete uma falta muito grave que atinge o decoro da classe e o pudor militar. Tá? Aí você está sujeito aí a algumas situações que pode ser submetido. Existe processo administrativo dentro da Polícia Militar chamado, olha, Conselho de Disciplina. E quem é que pode ser submetido a esse Conselho de Disciplina? Os policiais militares, que já possuem o quê? Estabilidade. Então, esses policiais militares que já possuem estabilidade garantida é que vão ser submetidos ao Conselho de Disciplina. E o que quer dizer o Conselho de Disciplina? O Conselho de Disciplina significa que ele vai ser julgado por um grupo de oficiais da Polícia Militar. E lá ele vai passar por todo o processo administrativo necessário, onde ele vai ter condições de se defender. Então ali é o momento que ele vai exercer sua ampla defesa e contraditório. Então, Conselho de Disciplina. E quando é que adquire a estabilidade? Mais de 10 anos. Tá? De serviço policial militar. Ah, então, professor, eu estou vindo do Exército, estou vindo da Marinha, estou vindo da Aeronáutica, estou vindo de outra polícia militar. Trago esse tempo, eu já venho com 10 anos, ou venho com 8 anos, já tenho uma estabilidade. Então, quando eu entro na polícia, mesmo na escola, aí, se você tiver 10 anos de serviço policial militar, de efetivo serviço militar, aí você pode sim ser submetido a Conselho de Disciplina. Não, mas aí eu tenho o tempo do Ministério, eu já trabalhei no Ministério Federal, já trabalhei lá na Prefeitura do meu município e tenho esse tempo aí. Então, se eu pegar esses 8 anos, mais 2 anos, eu adquiro estabilidade? Não. Esse tempo aí vai ser usado só como anos de serviço. Professor, mas qual é a diferença de anos de serviço e de efetivo serviço? Porque anos de serviço é o tempo que eu vou contar para a sua reserva remunerada, para a sua inatividade. Então, eu vou considerar esse tempo só para fins de inatividade. Então, existem alguns direitos que nós vamos ver quando estudar a legislação aplicada ao caso. Existem alguns direitos que são concedidos aos policiais militares que ele só vai ter direito se for efetivamente policial militar ou
esse tempo que vem das Forças Armadas. Então, é tipo de efetivo serviço. Então, aí é que ele vai ter essas condições aí de trazer. Agora, esse não. Então, isso significa que se ele veio do Exército, tem 7 anos mais 3, aí ele já vai ser submetido a conselho de disciplina. Já você tinha 8 anos numa instituição civil qualquer, traz esse tempo para a Polícia Militar, trabalha mais 3, você só tem 3 anos de serviço policial militar. Aí você vai ser submetido a outro tipo de processo administrativo, que nós vamos ver. Na questão do conselho de disciplina, também quem é que pode estar sujeito? O aspirante oficial. O aspirante oficial também, ele vai responder conselho de disciplina. Mas então, professor, mas ele não tem 10 anos de efetivo serviço, ele fez 3 anos de escola e não tem. Então significa que quando ele termina a escola, ele já tem estabilidade? Não. Isso aí é regra do estatuto e da legislação específica que trata dos conselhos de disciplina. Lá já estabeleceu que o aspirante, ele vai responder conselho de disciplina. Não porque ele já possui os 10 anos de efetivo serviço policial militar. Não porque ele possui estabilidade, mas é devido ao fato dele ser o quê? Um praça especial. Por ele ser o praça especial, então ele vai ser submetido a esse conselho de disciplina. E os demais? Os demais vão passar pelo o processo disciplinar denominado o quê? PAL, que nada mais é do que o processo administrativo de licenciamento. Então, você vai ser submetido a esse processo administrativo de licenciamento. Lá, na unidade escola, por possuir uma legislação específica, por possuir uma portaria da Polícia Militar específica, você vai ser submetido ao processo administrativo escolar disciplinar de licenciamento. É aquele momento onde você pode sim ser licenciado das fileiras, desligado do curso em definitivo e ainda ser licenciado das fileiras da corporação. E quem é que responde isso aqui? Os policiais militares, sem estabilidade. Os policiais militares sem estabilidade. Prestar atenção aí que isso é cobrado, tá, gente? É cobrado demais aí em concurso. Então, os policiais militares sem estabilidade vai responder o quê? O processo administrativo de licenciamento. O PAL. O PAL é que ele vai responder. E o aluno também pode estar sujeito ao PAL, dependendo da gravidade da falta cometida. Aí vem a seguinte situação. E o oficial da polícia, os oficiais das carreiras militares, o que é que eles respondem? É interessante. O aspirante, gente, ele tem um estágio probatório de 6 meses. Passados esses 6 meses, independente de ter vaga ou não, ele vai ser promovido a segundo tenente, ou seja, ele vai adentrar os quadros dos oficiais. Ele faz os 3 anos de escola, passados 6 meses, na data da promoção do estágio probatório, após o término do estágio probatório, se cair nas datas estabelecidas no calendário das promoções, todo aquele curso vai ser promovido a segundo tenente. A partir desse momento que ele adentra
ao quadro, tá? Ao quadro dos oficiais da Polícia Militar. Isso aqui não tem nada a ver, vou até passar aqui, tá? Ao quadro dos oficiais da Polícia Militar, que é o PM, ele vai possuir uma coisa chamada vitaliciedade. Isso aqui quem é que possui? A carreira do Ministério Público e a carreira da magistratura também possui essa vitaliciedade. O que é que isso significa, professor? Estabilidade? Muito mais que estabilidade. Isso aí é a garantia constitucional que ele vai ter que ele só pode ser demitido das suas funções e do seu cargo, ele só pode ser demitido do seu cargo quando for julgado pelo o Tribunal de Justiça do Estado e no caso aqui do Distrito Federal, tá? Por quê? Porque o aspirante passado 6 meses ele já adquire esse direito aqui. Aí o oficial ele vai ser submetido ao quê? Ao Conselho de Justificação. Então, mas professor, ele vai responder o Conselho de Justificação. Ao Conselho de Justificação diz que ele tem que ser demitido mesmo, porque ele é indigno ao oficialato, não pode permanecer nas fileiras da corporação, que seja aplicada aí a perda da carta patente que ele tem e sem qualquer tipo de remuneração. Aí o conselho foi ao governador diz, é isso mesmo, tem que fazer isso. Aí ele é demitido? Não, ele continua na PM. Por quê? Porque esse processo, às vezes, passando pelo governador, ele vai ser levado para o Conselho de Justiça. Então lá o Conselho de Justiça vai se reunir e quando da reunião do Conselho de Justiça do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, eles é que vão fazer o julgamento da situação desse oficial. Se ele pode ser digno ou não de continuar na carreira do oficialato e nas fileiras da corporação. Tá? Então, é por isso que fala que ele tem vitaliciedade. Significa que o comandante-geral não pode demiti-lo, governador não pode demiti-lo, o presidente da República não pode demiti-lo, o Congresso Nacional não pode demiti-lo, só quem pode demiti-lo é o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. E mesmo assim, através do Conselho do órgão da Justiça, tá? Então coloca isso aí. Aí não é interessante, né? Passados 6 meses, aí ele, adentrando ao quadro dos oficiais da Polícia Militar, ele vai adquirir a vitaliciedade. Aí vocês têm que gravar aqui, ó. Teve estabilidade, ele vai ser excluído das fileiras da corporação. Não teve estabilidade, por isso que fala licenciamento. Ele vai ser licenciado das fileiras da corporação. E o Tribunal de Justiça aqui decidindo, Tribunal de Justiça decidindo, aí sim ele vai sofrer a demissão. Tá? Aí o oficial vai sofrer demissão. Então falou em demissão, só se aplica ao oficial. Falou em licenciamento, vai ser aplicado aí ao policial militar sem estabilidade. Falou em exclusão, é porque ele já tinha mais de 10 anos, foi submetido ao Conselho de Disciplina. Então teve mais de 10 anos, Conselho de Disciplina, mais de 10 anos de efetivo serviço policial militar. Presta atenção,
que lá no concurso ele pode colocar assim, mais de 10 anos de serviço policial militar. Aí você é mais de 10 anos mesmo, aí marca, não, mais de 10 anos de efetivo serviço. Eu vou até colocar aqui, bem grande, ó, efetivo serviço policial militar. Ou seja, só o tempo que ele tem de militar é que vai contar. Então ele tem que ter mais 10 anos de tempo militar. Pode ser tempo militar de outra polícia, pode ser tempo militar do bombeiro e das Forças Armadas. Aí conta aí, esse tempo aí conta como se fosse atividade militar. Então ele tem que ter mais de 10 anos de efetivo serviço policial militar. Então aí nesse caso pode. Se veio com tempo de outro ministério, são anos de serviço. Serve lá para aposentadoria, para reserva remunerada, para sua inatividade. O aspirante oficial, ele responde conselho de disciplina. O cadete, ele vai estar sujeito à regra do próprio estabelecimento de ensino, disciplinado de ensino, e também está sujeito a essas regras dos policiais militares que não possuem estabilidade. Processo disciplinar e processo administrativo de licenciamento. A praça sem estabilidade. Aquela que não tem 10 anos de efetivo serviço policial militar. E no caso dos oficiais, os QOPM, pode ser QOPM, QOPMA, quando tá, estou falando aqui conforme a regra aqui. Quando você adentra ao quadro dos oficiais, você adquire a vitaliciedade, que significa o quê? Que você vai responder o conselho de justificação. Então os oficiais respondem o conselho de justificação. Mas a sua demissão e ser considerado indigno ao oficialato, determinar a cassação de sua carta patente e que ele vá para a reserva remunerada sem qualquer remuneração, só quem pode fazer isso aí é o Conselho de Justiça do Tribunal de Justiça do Estado ou do Distrito Federal, beleza? Então, é isso aqui que reina nos concursos. Professor, e tem aqui recursos? Tem sim, tá? Então vamos lá, termos de recursos. Professor, e como é que faz em termos de recurso? É assim, ó. Termos de recurso é interessante. Termos de recurso é muito interessante. Tá? Em termos de recurso, isso aqui é interessante demais, gente. Porque cabe recurso, aí mais ainda, professor, o Conselho de Disciplina, o policial militar inativo está sujeito? Sim. Também ele pode ser considerado, tá? Ele pode ser excluído da inatividade. Não é interessante? Ele pode ser excluído da inatividade. Mas e o oficial? Não está então. O oficial inativo, ele está sujeito? Sim. O oficial também, na inatividade, ele pode vir ser submetido a conselho de justificação. E lá na frente o Tribunal de Justiça, lá o conselho, determinar ou confirmar a sua reserva remunerada, tá? Porque você pode, aqui são legislações específicas. Nesse caso aqui, o policial militar também, ele pode ser transferido aí para a reforma. Aí ele vai por cota, né? Nesse caso aí. Tá bem? Mas ele pode sim. Então, existe cabimento de recurso. Conselho de Disciplina, em última instância, ao governador do DF. E o processo administrativo de licenciamento, em última instância, ao comandante-geral.
Tá bem? Então, ao comandante-geral. E o Conselho de Justificação? O Conselho de Justificação, em última instância, vai seguir o quê? O rito processual normal. Ah, mas como assim, professor? O rito processual normal? É porque quando vai para o Conselho de Justificação, isso vira uma ação, tá? Uma ação processual, vira um processo. Beleza? Vira um processo. Então, significa que ele vai seguir o rito aí normal, se for o caso, chegar ali até o STJ, se for o caso, né? Se for o caso, tá bem? Então, esse aqui são as últimas instâncias que eles podem recorrer aí para tentar resolver a sua situação. Gente, beleza? Eu acho bem simples, eu gosto dessa parte aí. Eu coloquei para vocês realmente o que é que pede, frisei bem os pontos que são cobrados no concurso. Eu peço o quê? Que vocês vejam esse vídeo, divulguem esse vídeo também para os seus amigos que vão fazer o concurso da Polícia Militar do Distrito Federal. É o jeito que eu tenho de compartilhar com vocês aí o conhecimento é esse. E eu queria que chegasse num número muito bom de pessoas aí. E que todo mundo tivesse essas condições aí de, pelo menos, da legislação policial militar. Nesse concurso, eu creio que alguma legislação aplicada também à questão da remuneração do policial militar, que trata também de regras da previdência militar, é capaz de ser cobrado aí, porque agora, com a Lei 3.954 de 2019, algumas regras de aposentadoria e de inatividade foram modificadas, né? Antigamente, você tinha que trabalhar 30 anos, agora vai um pouquinho mais, até os 35 anos. Então, para quem já estava na ativa, a regra continua a mesma, até 30 anos de serviço. Para quem for adentrar agora, a corporação, a regra agora são 35 anos de serviço. Então, vamos continuar aí por esse ponto. Então, vamos transmitir. Convido que vocês visitem aí a minha mentoria. Fica um forte abraço para vocês e um bom dia, uma boa tarde e uma boa noite. Fique com Deus e até a próxima.